Graça e paz, meus irmãos. É sempre uma alegria estar aqui. E uma responsabilidade gigantesca. Eu tive pregando da última vez, sobre Isaías, quer dizer, Ezequias, sobre o rei Ezequias. E eu cheguei a pregar 2 mensagens acerca desse rei. E hoje eu quero estar finalizando essa série de mensagens, né? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 20. Louvado seja Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como está a sua família? Sua família está bem? Está bem? É uma pergunta retórica, mas é o que nós vamos estar trabalhando hoje. O tema da mensagem de hoje é: põe a tua casa em ordem. Deus vai falar. Está preparado? Põe a tua casa em ordem. Obrigado, irmã Neuza. Ao ler o capítulo 18, eu comecei pregando, falei sobre o capítulo 18, e ali mostrava as referências desse rei, que ele foi um rei que andava com Deus, um rei que obedecia os mandamentos de Deus. E esse rei, ele destruiu os altares de Baal, ele destruiu a serpente que Moisés criou e que o pessoal estava adorando até aquele momento. Esse rei, ele andava na presença do Senhor e então, de repente, ele se viu cercado pelos assírios. Salmanassés, depois Senaqueribe, os reis da Síria não deram trégua. E então esse homem, ele vestiu panos de saco. Esse homem, ele tirou suas vestimentas reais e ele se humilhou na presença de Deus. E ele mandou homens até o profeta Isaías, né? E o profeta Isaías, ele fala assim: olha, Deus vai trazer providência, vai vir escape, vai vir livramento. E então, esse homem foi um homem que foi temente à palavra do Senhor, um homem que andava com Deus e se desviava do mal. Ezequias foi um homem que, quando ele orava, Deus respondia. Ezequias foi o homem que, quando ele orava, o Senhor mandava respostas. Sabe, na nossa caminhada com Deus, a gente começa a todo vapor. A gente ora, a gente busca aquele fervor, mas chega um certo momento que a gente começa a querer achar que somos alguma coisa, e na verdade não somos nada. E então, em um episódio, o rei Ezequias orou a Deus, porque ele estava cercado. Havia afronta do inimigo, por todos os lados. E então ele orou ao Senhor, e Deus, ele mandou uma resposta. E eu quero ler com vocês, 2 Reis 19, 2 Reis 19, 14 ao 19. Essa leitura é só para introdução, tá, irmãos? A gente vai chegar na parte boa, daqui a pouquinho. Ezequias 19, 14 ao 19. Nós vamos estar passeando um pouquinho nas Escrituras, mas vai ser prazeroso, porque foi para mim. 2 Reis 19, 14 ao 19. 2 Reis, capítulo 19. Vamos para a leitura.
Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reina em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus, a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses deles no fogo e os destruíram, pois não eram deuses. Eram apenas madeira e pedra moldada por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Que oração maravilhosa, que oração extraordinária, amados. E então, Deus fez um grande livramento para essa nação, para a nação de Judá. E veja comigo, 2 Reis 19, verso 35. Verso 35 vai dizer: naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou pela manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Esse é o nosso Deus, um anjo. Ele exterminou 185.000 soldados assírios. E eu quero entrar aqui no primeiro ponto. E nesse primeiro ponto, a gente vai estar vendo a importância que tem a oração. A oração, meus amados, ela é extraordinária. Muita gente está esquecendo, está deixando a oração de lado. Muita gente está se acomodando. E Deus insiste em falar que a oração, ela é necessária. Voltemos à velha e boa prática da oração. Hoje é um culto de oração. A oração não é somente aqui neste lugar. A oração é na sua casa, a oração é no seu trabalho, como a irmã Neuza disse, orai sem cessar. É em todo momento, é em todo tempo. 2 Reis 20, agora sim, 20, versículo 1 ao 3. Eu vou estar lendo aqui na versão NVI. Diz assim a palavra do Senhor: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Ezequias chorou amargamente. Sabe, amados, quando a pessoa, ela se volta para a parede, em lágrimas, em prantos e com o coração quebrantado, Deus faz aquele profeta que disse: você vai morrer. É certo que essa doença é para a morte. Deus faz esse profeta dar meia volta e dizer: fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Esse é o Deus que nós servimos, amado. Veja que intimidade esse rei tem com Deus. Veja que toque, que ligação tem esse homem com Deus. Ele ora e Deus atende. Ele pede e Deus concede.
a resposta de Deus foi pronta, foi imediata. Ele diz, verso 4 ao 7, antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei, daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. E, continuando, e acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos dos assírios, defenderei esta cidade por causa de mim mesmo, e do meu servo Davi. Então disse Isaías, prepare um emplastro de figos, e eles o fizeram e aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. O nosso Deus é Deus de respostas, meu irmão. Ele não está com seus ouvidos tapados, para que não ouça a oração do seu povo. Uma oração sincera, ela é preciosa aos olhos de Deus. Aí então, entra um pouquinho de ousadia agora, deste rei. Ele agora começa a duvidar. Mas o que me garante, Isaías, que isso vai acontecer? Veja nos versos 8 a 11. 8 a 11. Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Amados, Deus, ele mexeu na lei do tempo e do espaço para atender o pedido de um rei. Imagina o que ele pode fazer com você, com a sua causa. Qual é a tua aflição? Qual é o teu problema? O nosso Deus é Deus de resposta. Que mais do que isso, do que foi mostrado aqui? O nosso Deus é Deus de resposta, Deus que ouve e Deus que responde. Só que isso mexeu com o rei, e isso mexeu também com a circunvizinhança. Eu estava ouvindo essa mensagem do Hernandes Dias Lopes, e eu peguei algumas coisinhas dele, e ele disse na sua mensagem, que toda a circunvizinhança, eles vieram, eles reconheceram aquele fenômeno, e eles viram o que Deus fez a pedido do rei Ezequias. E então, acontece uma coisa, a Babilônia, o rei da Babilônia, ele envia mensageiros até o rei Ezequias, né? E então o rei Ezequias, ele recebe aquela comitiva vinda da Babilônia. E então, vamos ver, está aqui no verso 12 ao 19. 20, 12 ao 19. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da doença de Ezequias. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns, a prata, o ouro e as especiarias e o azeite finíssimo,
o seu arsenal e tudo o que estava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrassem. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que estes homens disseram? E de onde eles vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. 2 pontos. Amados, aqui agora o chicote vai estralar. Agora o negócio vai pegar firme. Avancemos. Um dia, tudo o que encontrar em seu palácio, bem como tudo o que os teus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Agora vejam, amados, vejam que resposta o rei Ezequias deu para Isaías. Veja que absurdo o rei Ezequias falou para Isaías. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é esta palavra do Senhor que você anunciou, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Sabe, amados, aqui é uma cena muito triste, porque aquele rei que andava na presença de Deus, aquele rei que orou e Deus respondeu, aquele rei que tinha intimidade com Deus, agora ele estava preocupado consigo mesmo. Ele ficou arrogante, ele ficou presunçoso, ele se achou o maioral, ele se achou o bambambam. Em nenhum momento ele chegou a dizer assim: olha, pela graça e pela misericórdia de Deus eu acumulei esses tesouros. Não foi honra minha, não foi mérito meu, foi glória de Deus, foi bênção de Deus na minha vida. Se eu tenho essa prosperidade, foi Deus que me abençoou. Em nenhum momento Ezequias falou do nome de Deus. Ele se gabou, ele se ensoberbeu-se. E então o profeta Isaías, ele fala: olha, os seus filhos, tudo o que você mostrou será levado pelos príncipes da Babilônia, pelos generais da Babilônia. E os seus filhos, os seus parentes, os seus próximos, os seus chegados, eles serão castrados, eles serão eunucos numa terra estranha. E o rei Ezequias, ele diz: boa foi esta palavra, não sou eu que vou passar por isso, com todo respeito, que se dane, que se lixe eles, problema deles, eu vou passar meus 15 anos, vou morrer na minha velhice e tal, então eu não quero nem saber. Verso 21, 2 Reis 20, 21. Ezequias descansou com seus antepassados, e o seu filho Manassés foi o seu sucessor. Agora aqui, amados, aqui acontece o pior quadro do povo de Israel, ou seja, aqui no caso de Judá, acontece o pior quadro, porque esse filho do rei Ezequias, chamado Manassés, ele foi um dos piores reis da história. Tudo que era contrário, ele fez. Tudo que o pai exterminou, acabou com a idolatria, ele foi lá e fez a idolatria. O pai acabou com os lugares altos, ele foi lá e edificou. O pai limpou, o pai destruiu a idolatria, ele foi lá e fez pior. E tanto mais que ele chegou a sacrificar filho aos deuses.
E voltando agora ao verso 20, capítulo 20, verso de número 1, diz: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. Sabe, amados, é em cima disso que eu quero trabalhar. Você tem colocado em ordem a tua casa? O rei Ezequias, ele morreu 15 anos depois, e sabe, depois dessa situação, 2 anos depois, nasceu o seu filho Manassés, e ele deveria fazer aquilo que Deus mandou para ele fazer: põe em ordem a tua casa. E ele quis se lixem, não estou nem aí, não estou preocupado com nada. Então o Ezequias, ele foi, no final da sua vida, um péssimo exemplo, como um pai, como um rei e como um homem de Deus. E fica uma lição para nós, amados. A nossa vida, a vida de um cristão, ela se resume em 3 etapas. Primeiro, você ouve a palavra de Deus e aceita. Aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e agora eu vivo por Ele. Segundo, você prega o Evangelho para outras pessoas, é o discipulado. E o terceiro é que você tem que permanecer até o fim. É até o fim. É até os últimos suspiros da sua alma, do seu pulmão. É até o fim. Eu queria mostrar para vocês um exemplo de pôr em ordem a sua casa. Gênesis capítulo 18, verso 17. Gênesis 18, 17 ao 19. Eu vou ler para não gastarmos muito tempo. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão, ele será pai de uma grande nação e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor. Vejam a primazia aqui. Se conservem na presença do Senhor. O rei Ezequias não fez isso. Deus deixou isso muito claro para Abraão, e o rei Ezequias já conhecia essa história. Olha, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Em outras palavras, as bênçãos do Senhor, ela repousa debaixo de obediência, debaixo da submissão à palavra do Senhor. Obedeça a palavra do Senhor e você vai ser abençoado. Você vai ser abençoado. Se você disser para mim que você não foi abençoado, desculpa, mas você é um mentiroso. Porque Deus, Ele é galardoador. Ele é abençoador. Quer bênção maior do que a sua conversão? É nossa responsabilidade educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Deuteronômio 6 ao 7, não precisa abrir, veja só: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração,
tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Inculcar a palavra do Senhor. É como se você fizesse uma cirurgia aqui no crânio, e colocasse aqui dentro a palavra do Senhor. Recebe aí, varão. Palavra do Senhor. Ensine aos seus filhos o caminho que ele deve andar. E quando ele se tornar grande, ele não vai se desviar dela. Nós sabemos que hoje nós vivemos num mundo onde é difícil educar os filhos nos caminhos do Senhor. Hoje o índice de separação está muito grande. Então o pai já não tem mais o contato com os filhos. Eu já ouvi coisa, poxa Fabiano, você não vai falar isso para o seu filho? Eu falei, poxa, eu falo, mas só que quando ele voltar para o lar dele, que ele mora, então ele vai ser educado por outro tipo de educação, não aquela cristã, não aquela cristocêntrica, mas aquela egoísta e mundana. Infelizmente, muitos lares estão passando por isso. Redes sociais, mídias sociais, televisão, tudo, escolas estão corrompendo os nossos filhos. Está muito, mas muito difícil fazer com que os nossos filhos andem nos caminhos do Senhor. Mas faça o seu papel. Exerça o seu papel, ponha em ordem a sua casa, seja um bom despenseiro da palavra do Senhor. E eu quero concluir dizendo que Ezequias, ele tinha tudo para ser um grande exemplo, mas ele não foi. Sabe, tem um livro que a gente estudou no tempo do seminário, o pastor conhece muito bem. O tema do livro é líder correndo, porém morto. Sabe, não adianta nada você cumprir a risca só até aqui, mas aqui você se desviar do caminho. Sabe, comece bem e termine bem. Exerça a palavra do Senhor com ousadia e com pureza do coração, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. É nosso dever como pai, como marido, como obreiro, como líder do rebanho de Deus, educar, ensinar, admoestar, assim como fez o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, verso 27, onde ele diz: que ele está pronto para apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeitos. Foi por isso que ele viveu, foi por isso que ele morreu. Apresentar uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante. Paulo, ele colocou em ordem a sua casa. Paulo, ele colocou em prática isso que Deus ensinou. Sigamos o exemplo dele. Ou de Josué, quando todos estão alvoroçados, ele chama toda a assembleia, ele faz aquela reunião e diz: olha, não importa se vocês vão seguir o Deus tal, o Deus fulano, o Deus cicrano, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias. Sigamos o exemplo desses homens de Deus. Comece bem e termine bem. É até o fim.
A promessa é para aquele que continuar até o fim. Não é para aquele que para no meio do caminho. Não é aquele que começou bem, mas termina mal. É aquele que vai até o fim. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar, pastor Rai. Soberano e eterno Deus, a tua igreja ouviu a tua palavra. Senhor, nós vimos o exemplo de um rei que andava na tua presença, um rei que tinha tudo para dar certo, um rei que foi visitado diversas vezes pelo Senhor, onde o Senhor abençoou, deu cura, onde o Senhor deu livramento, onde o Senhor exterminou um exército por causa da oração deste rei, onde o Senhor o livrou de uma úlcera que o mataria. Oh Deus, não deixa, Senhor, que nós venhamos cair nesse mesmo engodo que o rei Ezequias caiu, de acharmos que somos os privilegiados, de achar que somos a última bolacha do pacote, de achar que somos os intocáveis de Deus, os queridinhos de Jeová. Deus, não nos deixa ser egoísta, não nos deixa ser arrogantes, presunçosos, não nos deixa, Senhor, que a altivez ela venha falar mais alto do que a voz do Teu Espírito Santo em nós. Não deixa, Senhor, que o pecado ele venha minar nas nossas vidas e nos corromper. Nós queremos, ó Pai, andar na Tua presença, em comunhão, em unidade, em um espírito manso e reto, dizendo: faz a Tua obra em minha vida, Senhor. Eu quero ser Teu servo por toda a minha vida. É o Teu nome que eu vou exaltar, é o Teu nome que eu vou engrandecer, é o Teu nome que eu quero viver e morrer. Oh, aleluias, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, porque sabemos que a resposta, ela vem do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluias. Aplauda o nome do Senhor. Aleluias.